Bom, vamos iniciar com o nosso sistema elétrico brasileiro, mostrando assim, bem básico, quase que um bloco, como é que ele funciona, para poder entender, para depois a gente ir aprofundando mais nos detalhes. Por exemplo, o gerador, tem gerador de usina hidrelétrica, gerador de usinas térmicas, enfim, eólica, etc. Aí não vamos entrar no detalhe que geradores são esses aqui. Criei aqui dois, ou seja, vamos falar que isso aqui é uma região, isso aqui outra região, deu o nome aqui desse consumidor de Rio de Janeiro e deu o nome do outro consumidor da outra região de Belo Horizonte, BH. O que é que compõe isso? Bom, você tem um gerador, você tem uma subestação, você tem uma linha de transmissão, você tem uma subestação remota e o consumidor, certo? Aqui embaixo a mesma coisa, você tem uma subestação, esse indicador aqui, uma linha de transmissão e uma subestação remota, observando daqui, e o consumidor. Muito bem. O que acontecia nos meados dos anos 50, 60, um pouco mais disso, era o seguinte: você tinha, na época, você tinha um gerador, um grupo de geradores que alimentavam uma cidade. Vamos considerar para o nosso entendimento aqui, um gerador que alimentava essa cidade. O gerador, isso aqui é tudo didático, né, as informações, por exemplo, teoricamente 100 MW era a capacidade dele, e a cidade, o Rio de Janeiro, consumia 50 MW. Ótimo, tinha espaço de sobra. Bom, mas o que poderia acontecer? Se faltasse esse gerador aqui, por um defeito, a cidade do Rio de Janeiro ficava no escuro até resolver isso. Se porventura faltasse a linha de transmissão, a mesma coisa. Voltando para outra região que nós criamos aqui, exatamente igual. Usamos os mesmos números, vai ficar fácil. 100 MW, né, que alimentava uma cidade, nós demos o nome de BH, com 50 MW. Também tranquilo. Ou seja, mas se faltasse esse gerador, BH escuro, se faltasse a linha de transmissão, BH escuro. Esse era o sistema, vamos dizer, um sistema muito simples, do gerador para o consumidor, sem alternativas, sem alternância de você pegar de outro lugar. E tinha um nome nisso. Qual que é o nome que é dado? Chamava-se sistema radial. Esse é o nome do sistema radial, ou seja, do gerador para o consumidor. Faltou o gerador, o consumidor sem nada. Bom, pensando nisso aí, vieram as ideias. Puxa, eu tenho 200 megawatts sem Marseille nesse país que tinha estudos aqui, e o consumo máximo meu é 50. Por que se faltar um gerador, vai ficar no escuro do Rio de Janeiro, parar uma cidade, parar a indústria, etc. Ou vice-versa. Então, a partir daí, começou a fazer o seguinte: vamos interligar o sistema. Primeiramente, usou você pegou uma linha e interligou as duas geradores, para ficar bem claro didaticamente. Lá no outro sistema, você também interligou as cargas, para te dar alternância de alimentação. Observe bem agora o seguinte, que se porventura esse gerador aqui faltar, um defeito que eu queria tirar de fora, vou representar como aberto aqui. Você teria, com esse gerador, a capacidade de alimentar 50 MW aqui e, usando esse caminho, alimentar a outra de 50. Ou seja, você tem 100 MW alimentando as duas cidades. Então, faltou um gerador, a partir daí as cidades continuavam funcionando. Lembrando que eu trabalhando no limite, para ficar bem claro. Bom, eu usei esse caminho, como poderia ser esse caminho? Você tem as alternâncias aí, o sistema interligado é isso. Bom, mas se porventura normalizou aqui, né? E essa linha de transmissão foi interrompida por uma falha, alguma coisa. Aí você tirou uma linha de transmissão.
Tem jeito de alimentar sim. Esse aqui alimenta esse, tem capacidade para alimentar esse, e ainda tem colaboração desse. Porque o sistema é interligado. O sistema interligado depende de sincronização, coisa que a gente vê um pouquinho mais na frente, como sincroniza o sistema, etc. Então você teria, trabalhando no gerador, com eles exigindo que 100 megawatts, você tem 200, você trabalharia com 2 geradores e meia potência, né? E que daria uma segurança ainda maior para o sistema até resolver esse problema dessa linha. Então, qual foi o nome dado para esse sistema e é o nome dado hoje? O nome dado hoje é um sistema interligado nacional, assim. Você pode entrar aí no site do Operador Nacional do Sistema, etc. Encontrar muito isso aqui. Sistema Interligado Nacional, falando do país. Como nós representamos um país com duas usinas e 2 cidades, né? Seria uma região e outra, só para entendimento, você vê que a mobilidade é importantíssima no sistema interligado. Hoje, no sistema interligado do Brasil, apenas, de acordo com a informação, 1,7% das unidades geradoras do país estão fora do sistema interligado. Ou seja, o sistema está todo interligado, praticamente, devido à velocidade. Mas ele também traz problemas, né? Tem alguns problemas que nós vamos devagarzinho, nós vamos ver isso aí. Continuando o raciocínio desse circuito bem simplificado aqui, passo no bloco, acontece o seguinte: as cidades crescem, né? Vamos usar aqui em cima. A cidade do Rio consumia 50, com o passar dos anos ela passou a consumir 60 megawatts, né? Então tá, agora o nosso sistema interligado consome no pico máximo 60 mais 50, dá 110 MW. Qual a capacidade do gerador? 100. Então, a partir de agora, você não pode contar com um gerador só. Se você tira novamente esse gerador aqui, você volta a tirá-lo, esse aqui não é capaz de suportar o sistema. O sistema exige 110. Dá uma sobrecarga e ele sai. Nessa saída são os apagões, os blackouts, uma sobrecarga no gerador, certo? Mas, por outro lado, se os geradores não saírem do sistema por nenhum motivo, outras falhas poderão continuar sendo suportadas. Por exemplo, sair essa linha que nós estamos usando aqui. Se ela ficar fora, eu tenho 100 mais 100, 200, e estou consumindo 60 mais 50, 110. Então, se não sair nenhum gerador, esse sistema aqui suporta tranquilamente, ou seja, não apaga. Então, por defeito na linha, que é muito comum, época de chuva, raio, a linha sai, época de queimada, a linha sai, é muito comum isso aí, as famosas falhas, né? Então, se eu sair linha, uma ou outra, no caso do nosso exemplo ali, sempre haverá a possibilidade de alimentar, só que já ficou um pouco limitado. Nós não temos potência para sair com os 2 geradores, porque a somatória 60 mais 50 dá 110, quer dizer, sobrecarga, o gerador automaticamente sai fora. Se sai fora do gerador, se não tem gerador, apaga o país. Lógico que isso aqui é uma coisa bem simplificada para o entendimento. Se a gente pegar o sistema inteirinho, é imenso, mas por aqui você chega lá depois mais facilmente, onde nós vamos ver com detalhes alguma coisa durante os nossos bate-papos aqui nas nossas aulas. Então, eu acho que ficou claro. Você tem geradores e o sistema. Você vai até quando esse sistema vai estar ali? Bom, só para a gente continuar nossa linha de raciocínio, imagina você o seguinte, que essa cidade aqui chegou, por exemplo, a 100 megawatts com o passar dos anos, né? E essa cidade aqui, só para ficar uma coisa bem fácil, chegou a 110 megawatts. Pode ver você. Qual é o consumo máximo em hora de conta dessas 2 cidades?
100, são 210. Você tem quanto? 100, 200. Então, não tem condição de funcionar. Automaticamente, os dois geradores vão se sobrecarregar e vão sair. Então, a partir daí, a gente vai começar a desenvolver outras continuidades de entendimento do sistema. Eu tenho que fazer o que para melhorar isso aí? Bom, a primeira coisa seria aumentar o número de geradores, que é o nosso assunto a seguir.